Pedro vivia uma vida perfeita, mas era a perfeição de outra pessoa. Como o melhor cirurgião, ele salvava corações enquanto o seu permanecia trancado e sem vida. Sua mãe lhe dera um caminho, uma noiva e um futuro de sucesso sem alma. Ele não sabia que o verdadeiro pulsar de sua vida chegaria com o coração doente de um estranho. E esse pulsar ameaçava derrubar todo o seu mundo. Antes de começar, curta este vídeo, inscreva-se no canal, comente aí embaixo de onde você está assistindo. Seu apoio nos ajuda a contar histórias mais poderosas. Que sua vida seja cheia de bênçãos se você se inscreveu no botão abaixo que diz inscrever-se. Agora, vamos começar. O som rítmico do monitor de sinais vitais era a única música no universo de Pedro Castilho. Dentro da sala de cirurgia, um espaço estéril de aço e luz branca, ele era um rei, um mestre absoluto sobre a vida e a morte. Suas mãos, envoltas em luvas de látex, moviam-se com uma precisão hipnótica, uma dança de bisturis e suturas que reparavam o órgão mais vital do corpo humano. Hoje, ele realizava uma ponte de safena quádrupla, um procedimento complexo que para ele era tão natural quanto respirar. Seus colegas o observavam com uma mistura de admiração e inveja. O Dr. Castilho era uma lenda aos 34 anos, o chefe de cirurgia cardiotorácica do hospital mais prestigiado do estado. Sua reputação o precedia. Era brilhante, metódico e emocionalmente impenetrável. Essa última qualidade, sua mãe lhe dissera 1000 vezes, era sua maior fortaleza. As emoções, segundo Isabel Castilho, eram um luxo que um homem de seu calibre não podia se permitir. Eram desordenadas, imprevisíveis e um sinal de fraqueza. E Pedro acreditou nela. Sua vida inteira era um testemunho dessa crença, uma estrutura perfeita projetada e construída pela vontade inabalável de sua mãe. Foi ela quem decidiu que ele estudaria medicina, apesar da paixão secreta de Pedro por arquitetura. Foi ela quem o incentivou a se especializar em cardiologia, a realeza das especialidades médicas. E foi ela, claro, quem escolheu sua noiva, Vitória de La Torre, filha de uma das famílias mais ricas e influentes da cidade, uma mulher tão bonita e impecável como um vaso de porcelana e, às vezes, igualmente fria. Ao terminar a cirurgia, um sucesso retumbante como sempre, Pedro despiu o avental cirúrgico e a máscara, revelando um rosto esculpido, de traços sérios e olhos escuros que raramente revelavam o que ele pensava. Saiu para a área de descanso e seu telefone vibrou quase instantaneamente. Era ela. Terminou, filho. A voz de Isabel era aveludada, mas firme, o tipo de voz que não fazia perguntas, mas esperava confirmações. Sim, mãe. Correu tudo bem. O paciente está estável, respondeu Pedro, afrouxando o nó da gravata imaginária que sempre sentia em volta do pescoço. Maravilhoso. Não esperava menos de você, disse ela. Lembre-se que hoje à noite é o jantar beneficente do museu. Vitória passará para te pegar às 8. Certifique-se de usar o terno azul que te enviei, combina perfeitamente com o vestido esmeralda dela. Pedro olhou pela janela o céu alaranjado do entardecer. Ele nem se lembrava do jantar. Seus dias eram tão programados que muitas vezes ele se sentia um passageiro em sua própria vida. Estarei pronto, mãe, disse com um suspiro quase inaudível. Claro que estará. Você é um Castilho. A excelência não é uma opção, é uma obrigação. E com isso, desligou. Pedro guardou o telefone e esfregou o rosto. Às vezes, a pressão de ser um Castilho pesava mais do que as 12 horas de cirurgia. Ele se dirigia ao seu consultório quando uma das enfermeiras da emergência, Maria, o interceptou com o rosto pálido de preocupação. Doutor Castilho, desculpe incomodá-lo, sei que acabou de sair de uma longa cirurgia, mas temos uma entrada de emergência. É um homem de 65 anos, infarto agudo do miocárdio. Seu estado é crítico. O Dr. Ramírez está com ele, mas pediu sua opinião. É complicado. Pedro, sem hesitar, endireitou as costas. O cansaço evaporou, substituído pela adrenalina do dever. Leve-me até ele. A sala de emergência era um caos controlado, mas em torno da maca do novo paciente reinava uma tensão palpável. Pedro examinou os monitores e o eletrocardiograma. Sua expressão endureceu. A situação era pior do que Maria havia descrito. Preparem a sala de cirurgia de emergência. Agora. Ele precisa de uma intervenção imediata ou não passará desta noite. Enquanto dava ordens, uma jovem invadiu a sala,
desviando do pessoal da segurança. Tinha os olhos arregalados de pânico, o cabelo castanho desgrenhado e as bochechas vermelhas de lágrimas. Meu pai! Onde está o meu pai? Ele se chama Roberto Aguilar, gritou, com a voz embargada. Uma enfermeira tentou detê-la, mas a jovem a ignorou e seu olhar encontrou o de Pedro. O senhor é o médico? Por favor, salve-o. Ele é tudo que eu tenho, suplicou, e em seus grandes olhos cor-de-mel, Pedro viu um abismo de desespero que, por alguma razão, o abalou por dentro. Era Fernanda. E ele não sabia naquele momento que ela não estava apenas pedindo que ele salvasse seu pai, mas que, sem saber, também lhe oferecia uma oportunidade para se salvar. Pedro, acostumado a manter uma distância profissional, sentiu uma pontada de algo estranho, algo que não era compaixão clínica. Era empatia, pura e avassaladora. Ele a olhou por um segundo a mais do que o estritamente necessário. Faremos tudo o que for possível, disse ele, e sua voz, pela primeira vez em muito tempo, soou menos como a de um cirurgião eminente e mais como a de um homem. Confie em mim. O tempo pareceu parar enquanto Pedro operava o coração de Roberto Aguilar. Cada sutura, cada movimento, estava impregnado de uma nova sensação de urgência. Ele não estava apenas salvando um paciente, estava salvando o pai da mulher com os olhos cor-de-mel. Horas depois, coberto de suor e exaustão, saiu da sala de cirurgia. A operação tinha sido um sucesso. Na sala de espera, encontrou Fernanda encolhida em uma cadeira, parecendo frágil e pequena na imensidão do hospital silencioso. Ela havia adormecido, mas ao sentir sua presença, levantou a cabeça de repente. Seus olhos buscaram os dele, cheios de uma pergunta aterrorizante. Seu pai está estável. A cirurgia foi um sucesso, disse Pedro suavemente. O alívio que inundou o rosto de Fernanda foi tão intenso que pareceu iluminar a sala. Ela se levantou de um salto e, sem pensar, jogou-se em seus braços, abraçando com força enquanto soluçava em seu peito. Obrigada, obrigada, meu Deus, obrigada, repetia sem parar. Pedro ficou rígido por um instante, surpreso com o contato físico tão espontâneo e caloroso. Vitória nunca o abraçava assim. Seus abraços eram medidos, cuidadosos para não amassar a roupa. Este abraço, ao contrário, era real, desesperado, cheio de uma gratidão imensa. Lentamente, hesitante, ele levantou as mãos e retribuiu o abraço, envolvendo-a com os braços e sentindo uma estranha sensação de lar. Quando ela finalmente se afastou, suas bochechas estavam coradas. De verdade, doutor, não tenho palavras para agradecer. Apenas fiz meu trabalho, respondeu ele, mas as palavras soaram vazias. Sentia que havia feito muito mais. E, por favor, me chame de Pedro. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Fernanda. Fernanda, disse ela, estendendo a mão. Ele a apertou e a corrente elétrica que sentiu foi inegável. Ele havia tocado milhares de corpos, mas nunca havia sentido algo assim com um simples aperto de mãos. Você está muito pálida. Não comeu nada, não é? Venha, te pago um café. A lanchonete ainda deve estar aberta. Fernanda hesitou. Não quero ser um incômodo. Não é, insistiu Pedro com uma firmeza que o surpreendeu. Sentado em frente a ela em uma pequena mesa da lanchonete quase deserta, Pedro se viu fazendo algo que raramente fazia: conversar. Perguntou sobre seu pai, sobre seu trabalho como designer floral em uma pequena loja que ela mesma administrava. Descobriu que sua mãe havia falecido há anos e que Roberto era seu único pilar. Fernanda, por sua vez, perguntou sobre sua vida. Pedro deu a versão oficial, a que sua mãe havia aprovado: o melhor cirurgião, a vida dedicada à medicina. Mas a forma como ela olhava, com um interesse genuíno e sem vestígios da adulação a que estava acostumado, o fez querer contar mais. Contar sobre o menino que sonhava em projetar edifícios e não em consertar corações. Você nunca se arrepende? Ela perguntou em voz baixa. Do quê? De ter escolhido uma profissão tão exigente. Você sacrifica tanto, seu tempo, sua vida pessoal. A pergunta o atingiu. Ninguém nunca lhe havia feito essa pergunta. O sacrifício vale a pena quando se salva uma vida, respondeu, repetindo o mantra que havia se imposto por anos. Sim, claro que sim, disse Fernanda, mas, quem salva a sua, Pedro? Eles se olharam nos olhos e o silêncio que se seguiu estava cheio de um significado profundo.
O telefone de Pedro vibrou sobre a mesa, quebrando o feitiço. Era uma mensagem de Vitória. Onde você está? Estou te esperando no carro há meia hora. Pedro sentiu uma onda de irritação. Olhou a hora. Eram 9h30. Ele havia se esquecido completamente do jantar, de Vitória, de tudo. Eu preciso ir, disse, levantando-se abruptamente. Me desculpe. O calor desapareceu do rosto de Fernanda, substituído por uma compreensão um tanto triste. Claro, o famoso doutor deve ter compromissos importantes. Obrigada pelo café, e pela vida do meu pai, Pedro. A forma como ela disse seu nome enviou outro arrepio por sua espinha. Ele saiu da lanchonete sentindo-se um traidor, embora não soubesse exatamente quem estava traindo. Quando chegou ao estacionamento, Vitória o esperava em seu carro de luxo, batucando suas unhas perfeitamente feitas no volante de couro. Você está atrasado, disse ela, sem olhá-lo. Sua voz era cortante. Houve uma emergência, desculpou-se Pedro, entrando no carro. O interior cheirava a um perfume caro e sufocante. Sempre há uma emergência, Pedro, replicou ela, ligando o motor com um rugido. Às vezes me pergunto se você vai se casar comigo ou com este hospital. O jantar foi um suplício. Rodeado pela elite da cidade, ouvindo conversas vazias sobre o mercado de ações e as férias na Europa, a mente de Pedro não parava de voltar para a lanchonete do hospital, para os olhos cor-de-mel e para uma pergunta: quem salva a sua? Ele se sentia uma fraude, sorrindo e concordando enquanto sua noiva e sua futura sogra falavam dos planos extravagantes do casamento como se fosse uma transação comercial. No dia seguinte, no hospital, Pedro modificou sua rota habitual para passar pela unidade de terapia intensiva. Viu Fernanda através do vidro do quarto de seu pai, sentada ao lado dele, lendo um livro em voz baixa, apesar de Roberto ainda estar sedado. O amor naquele gesto era tão palpável que doeu. Nos dias seguintes, seus encontros se tornaram uma rotina clandestina. Pedro encontrava desculpas para verificar pessoalmente Roberto mais vezes do que o necessário. Conversava com Fernanda nos corredores, compartilhavam outro café rápido na lanchonete. Cada conversa era como uma lufada de ar fresco em sua vida sufocante. Descobriu que ela era divertida, espirituosa e possuía uma força interior que ele admirava profundamente. Um dia, ele a encontrou no jardim do hospital, desenhando em um caderno. Pensei que você era florista, não artista, disse ele, sentando-se ao lado dela. Fernanda mostrou-lhe o desenho. Era um esboço incrivelmente detalhado do velho carvalho que dominava o jardim. As flores são meu trabalho. Isto é o que eu sou, confessou. E você? O que você é quando não é o Dr. Castilho? Eu sou apenas Pedro, disse ele, e percebeu como essa resposta soava vazia. Na sexta-feira, Roberto foi transferido para um quarto normal. Sua recuperação era surpreendente, um testemunho da habilidade de Pedro. Para celebrar, Fernanda trouxe um pequeno bolo para a sala das enfermeiras para agradecer a todos. Ela insistiu que Pedro pegasse o primeiro pedaço. Enquanto comiam, seus dedos se tocaram acidentalmente quando ela lhe passou um guardanapo. Cuidado, doutor, brincou ela com um brilho nos olhos. Um contato assim poderia elevar meu ritmo cardíaco e você precisaria me atender. Pedro sentiu o sangue subir ao rosto, mas entrou na brincadeira, baixando a voz para um sussurro divertido. Não se preocupe. Sou especialista em corações. Saberia exatamente como lidar com o seu. A intensidade em seu olhar fez Fernanda prender a respiração. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade, e por um momento, o corredor movimentado do hospital desapareceu. Tudo parecia perfeito, até que uma voz gélida cortou o ambiente como um bisturi. Pedro! O que significa isto? Isabel Castilho estava parada na entrada do corredor, ladeada por Vitória. Ambas as mulheres olhavam a cena com uma desaprovação fria. A mãe de Pedro examinou Fernanda de cima a baixo, seu olhar parando em suas roupas simples e no pedaço de bolo em sua mão com evidente desdém. Interrompemos alguma celebração, provinciana. Vitória forçou um sorriso tenso. Queríamos te fazer uma surpresa e te levar para almoçar, querido. Mas parece que você já está entretido. Pedro sentiu como se um balde de água gelada caísse sobre ele. Ele se levantou, a culpa e o pânico lutando dentro dele. Fernanda, por sua vez, embora visivelmente intimidada, manteve a compostura.
Limpou as mãos com o guardanapo e olhou nos olhos de Isabel. Estávamos agradecendo ao Dr. Castilho por salvar a vida do meu pai, disse com uma dignidade silenciosa. Isabel soltou uma risada curta e desdenhosa. Ah, você é filha de um paciente. Entendo. Pedro sempre foi muito condescendente com a equipe e os usuários do hospital. É uma de suas poucas fraquezas. Em seguida, dirigiu-se ao filho, sua voz voltando a ser de aço. Pedro, vamos. Você tem assuntos muito mais importantes para tratar do que socializar com estranhos agradecidos. Pedro ficou paralisado, preso entre dois mundos. De um lado, estava a mulher que representava a vida, o calor e um sentimento que ele não se atrevia a nomear. Do outro, estava sua mãe, a arquiteta de sua existência, a voz a qual ele nunca aprendeu a desobedecer. Ele olhou para Fernanda e, nos olhos dela, viu uma súplica silenciosa. Defenda-me. Defenda-nos. Defenda a si mesmo. Mas as correntes de uma vida inteira de obediência eram fortes demais. Ele baixou o olhar. Sim, mãe, disse em voz baixa. Virou-se para Fernanda, incapaz de olhá-la nos olhos. Eu preciso ir. Enquanto se afastava pelo corredor, com sua mãe de um lado e sua noiva do outro, sentiu o olhar de Fernanda cravado em suas costas. Não era um olhar de raiva, mas de algo muito pior, de decepção. E naquele momento, o aclamado cirurgião que conseguia consertar os corações dos outros sentiu seu próprio se partir irremediavelmente em dois. O almoço no restaurante mais caro da cidade foi o mais longo e amargo da vida de Pedro. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana soava como marteladas em sua cabeça. Sentado em frente à Vitória, que tagarelava sobre o último leilão de arte, e ao lado de sua mãe, cujo silêncio era mais opressivo que qualquer grito, Pedro sentia que a comida se transformava em cinzas em sua boca. Não conseguia tirar da mente a imagem dos olhos de Fernanda, turvos pela decepção. Ele havia falhado. De uma maneira miserável e covarde, havia falhado com a única pessoa que em semanas o havia feito sentir algo real. A vitela está esquisita, não acha, Pedro? Comentou Vitória, tomando um gole de seu vinho branco. Pedro apenas assentiu, seu olhar perdido no nada. Isabel, notando sua distração, colocou sua mão sobre a dele. Seu toque era frio, possessivo. Pedro está cansado. Teve uma manhã complicada, disse ela, dirigindo um olhar significativo à Vitória. Tivemos que lembrá-lo de quais são suas prioridades. A palavra prioridades foi como um tapa. Sua prioridade era aquela vida. Este almoço insosso, esta conversa superficial, esta mulher que o olhava como se ele fosse mais um acessório de sua coleção? Aquela garota, a do bolo, continuou Isabel em um sussurro venenoso, certificando-se de que Vitória não ouvisse, é a filha do paciente que você operou de emergência. Pedro cerrou o maxilar. Sim, mãe. Tenha cuidado, filho, ela o advertiu, seus olhos como lascas de gelo. Esse tipo de mulher é perigosa. Elas veem um homem como você e só pensam em como se aproveitar. São oportunistas que usam a gratidão como uma arma para subir socialmente. Foi bom que Vitória e eu chegamos a tempo para colocar as coisas em seu devido lugar. A raiva, uma emoção que Pedro raramente se permitia sentir, começou a ferver dentro dele. Uma raiva surda e potente contra sua mãe, contra sua própria fraqueza. Oportunista. Fernanda, que havia passado noites em claro em uma cadeira desconfortável, cujo único crime era mostrar uma gratidão sincera e um calor que ele desejava desesperadamente. Ele se levantou da mesa tão abruptamente que sua cadeira quase caiu para trás. Vitória o olhou, sobressaltada. Isabel ergueu uma sobrancelha. Perdoem-me. Acabo de lembrar que tenho que verificar os resultados de um pós-operatório urgente, mentiu, com a voz tensa. Mas, Pedro, você mal provou a comida, protestou Vitória. O dever chama, disse ele, e antes que sua mãe pudesse detê-lo, ele se virou e saiu do restaurante, deixando para trás as duas mulheres atonitas. Ele foi para seu escritório. Correu pelos corredores do hospital como se o diabo o perseguisse, seu coração batendo com uma força que nenhum monitor poderia medir. Precisava encontrá-la. Precisava consertar as coisas. Procurou-a no quarto de seu pai, mas ela não estava. Procurou-a na lanchonete, no jardim. O pânico começou a tomar conta dele. E se ela tivesse ido embora?
E se a tivesse perdido para sempre por sua covardia? Finalmente, a encontrou em uma pequena capela que havia no hospital, um lugar onde ele nunca havia entrado. Ela estava sentada no último banco, de costas para a porta, seu corpo tremendo com soluços silenciosos. O som de sua dor foi como um punhal no coração de Pedro. Ele se aproximou lentamente, sem fazer barulho, e sentou-se ao seu lado. Ela se assustou ao senti-lo perto e rapidamente secou as lágrimas, tentando se recompor. Doutor Castilho. Precisa de algo? Perguntou ela, com a voz formal e distante, tentando criar um muro entre eles. Fernanda, começou ele, mas as palavras não saíam. Como se pedia perdão por algo tão vergonhoso? Você o quê? Inquiriu ela, sem olhá-lo. O que aconteceu antes, no corredor? Não aconteceu nada, ela o cortou friamente. Sua mãe e sua noiva vieram buscá-lo. Você foi com elas. Fim da história. Não. Essa não é a história, insistiu ele, virando-se para poder vê-la melhor. Fernanda, olhe para mim, por favor. Ela hesitou por um segundo, mas finalmente virou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e a vulnerabilidade neles o despedaçou. Sinto muito, ele sussurrou, e a palavra pareceu tão inadequada. Sinto muito pelo meu comportamento. Fui um covarde. O que minha mãe disse. A forma como ela te tratou foi imperdoável, e eu fiz nada. Fernanda o olhou fixamente, perscrutando seu rosto. Não, você não fez nada, confirmou ela, e a verdade em suas palavras o feriu mais do que qualquer acusação. Você ficou ali parado enquanto aquela mulher me humilhava. Sabe o que é pior, Pedro? É que, por um momento, acreditei que você era diferente. Acreditei que o homem que me pagou um café, o que me falou de seus sonhos perdidos, era real. Mas suponho que era apenas uma ilusão. O verdadeiro Pedro Castilho é o que obedece à sua mãe sem reclamar. Cada palavra era um golpe. Não é assim, disse ele desesperadamente. É complicado. Minha mãe, ela sempre controlou minha vida. Não sei como ser de outra maneira. Então aprenda, replicou Fernanda, sua voz ganhando força. Aprenda a ser um homem, Pedro, não um fantoche de sua mãe. Porque nenhuma mulher que se preze vai querer estar com alguém que tenha coragem de defendê-la. Ele estendeu a mão e tocou seu braço. O contato foi elétrico, uma descarga que percorreu o corpo de ambos. Não quero que pense isso de mim, disse ele em um sussurro apaixonado. Desde o primeiro dia em que te vi na emergência, não consegui parar de pensar em você. Em sua força, em seu sorriso, em como seria te ter em meus braços sem que ninguém nos interrompesse. Fernanda retirou o braço como se tivesse se queimado, embora seu coração batesse descontroladamente. As palavras dele eram sedutoras, perigosas. Não diga essas coisas. Você está noivo. E eu, não sou o tipo de mulher que joga esses jogos. Isso não é um jogo para mim, afirmou ele, aproximando-se um pouco mais. O aroma floral de seu cabelo o embriagava. Vitória é o plano da minha mãe. Você parece ser o meu destino. Sei que soa como loucura, só nos conhecemos há alguns dias, mas nunca senti algo assim. Quando te abraço, sinto que estou onde devo estar. Quando você se afasta, me sinto vazio. Diga-me que você também sente algo. Sinto que estou falando com um homem que em 10 minutos sairá correndo se a mãe dele chamar, disse ela, embora sua voz tremesse. Sinto que meu pai está se recuperando graças a você e serei eternamente grata por isso. Mas não posso me meter nesta confusão, Pedro. Já tenho o suficiente em minha vida. Ela se levantou para ir, mas ele a segurou suavemente pelo pulso. Dê-me uma chance, rogou. Apenas uma. Para te provar que está errada. Para te provar que posso ser o homem que você merece. Não é para mim que você tem que provar. É para si mesmo, disse ela, soltando-se com delicadeza. Agora, se me dá licença, tenho que voltar para o meu pai. E ela se foi, deixando-o sozinho no silêncio da capela, com o coração partido e uma nova e estranha determinação crescendo em seu peito. Nos dias seguintes, Pedro tentou de todas as formas se aproximar de Fernanda. Enviava-lhe café para o quarto de seu pai, deixava revistas e livros que achava que ela poderia gostar.
Cada vez que se cruzavam no corredor, ele sorria para ela, tentando transmitir com o olhar tudo o que se atrevia a dizer. Fernanda era educada, mas distante. Aceitava os gestos com um simples obrigada, mas lhe dava nenhuma abertura. Seu pai, Roberto, já estava muito melhor. Sentava-se na cama e conversava animadamente. Era um homem simples e sábio que adorava sua filha. Um dia, Pedro entrou para examiná-lo e o encontrou rindo às gargalhadas por algo que Fernanda lhe contava. A visão de sua risada livre e genuína lhe provocou uma pontada de desejo. Ah, doutor Castilho, disse Roberto ao vê-lo. O salvador deste velho coração. Aproxime-se. Minha filha me contava suas aventuras no mercado de flores. Pai, por favor, não aborreça o doutor com minhas histórias, disse Fernanda, corada. De jeito nenhum, apressou-se a dizer Pedro. Eu adoraria ouvi-las. Enquanto falava, outro médico entrou no quarto. Era mais jovem que Pedro, com um sorriso fácil e uma atitude descontraída. Dom Roberto. Como se sente hoje o paciente mais forte do 7º andar? Disse o jovem médico, dando uma palmada amigável no ombro do idoso. Doutor Javier. Muito melhor, graças a você e seus conselhos, respondeu Roberto alegremente. Javier é o fisioterapeuta, explicou Fernanda a Pedro, e este sentiu uma pontada irracional de aborrecimento. Ele está nos ajudando com a recuperação. Um prazer, disse Javier, estendendo a mão para Pedro. Ouvi maravilhas do seu trabalho, doutor Castilho. É uma honra. Pedro apertou sua mão, forçando um sorriso. Igualmente. Javier virou-se para Fernanda e seu sorriso se tornou mais caloroso, mais pessoal. Você está pronta para a nossa lição de hoje, Fernanda? Prometi te ensinar como ajudar seu pai com os exercícios de respiração. Claro, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Pedro observou a interação, e um veneno amargo e desconhecido se espalhou por suas veias. Ciúmes. Nunca em sua vida havia sentido ciúmes, porque nunca havia desejado algo que não pudesse ter. Mas ver a forma como Javier olhava para Fernanda, a facilidade com que ela sorria para ele, o fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Javier estava ensinando a Fernanda os exercícios, suas mãos às vezes tocando as dela de forma acidental. E ela ria, uma risada que Pedro não ouvia dirigida a ele desde o incidente com sua mãe. Ele ficou ali parado, sentindo-se um intruso, um estranho. Era o cirurgião estrela que havia salvado a vida de Roberto, mas naquele quarto, era Javier quem estava ensinando Fernanda a viver novamente. Ele saiu dali sem se despedir, a raiva e a frustração lutando dentro dele. Naquela mesma noite, sua mãe o convocou à sua mansão. Ele a encontrou em seu escritório, uma sala austera dominada por um enorme retrato de seu falecido pai, um homem que Pedro mal lembrava, mas cuja sombra sempre o perseguira. Precisamos conversar, disse Isabel, sem rodeios. Eu adiantei a data do casamento. Pedro ficou gelado. O quê? Por quê? Porque te vejo distraído, desfocado. Vitória também notou. Você precisa se ancorar, Pedro. Um casamento com uma mulher de sua classe te dará a estabilidade que parece ter perdido, disse ela, com seu olhar penetrante. Você não pode jogar fora tudo o que construímos por uma simples aventura com uma empregadinha de floricultura. Como você sabe, começou a dizer Pedro. Eu sei de tudo, meu filho, ela o interrompeu. Tenho olhos e ouvidos em toda parte. Pensei que aquela garotinha entenderia seu lugar depois do nosso último encontro, mas vejo que ela é mais persistente do que eu acreditava. Não se preocupe. Já estou cuidando disso. Um arrepio percorreu a espinha de Pedro. O que você fez? Isabel sorriu, um sorriso gélido e triunfante. Digamos que tive uma conversa muito produtiva com o diretor do hospital. Sugeri a ele, como principal benfeitora desta instituição, que certos pacientes cuja cobertura de seguro é limitada, poderiam receber um cuidado igualmente excelente, e muito mais econômico, em uma instituição pública. A transferência de seu pai poderia ser realizada amanhã mesmo. O mundo de Pedro parou. Ela o estava chantageando. Estava usando a vida do pai de Fernanda para controlá-lo. A raiva que ele sentirá antes não era nada comparada à fúria vulcânica que explodiu dentro dele naquele momento. Toda uma vida de submissão, de obediência, de engolir seus próprios desejos, chegou ao seu ponto de ebulição.
Ele olhou para sua mãe e, pela primeira vez, não viu a mulher que o criou, mas uma tirana. Uma carcereira. Não, disse ele, sua voz um rosnado baixo e perigoso que nunca antes usará com ela. Isabel olhou, surpresa com seu tom. O que você disse? Eu disse que não, repetiu Pedro, dando um passo em sua direção, seu corpo tremendo de fúria. Você não vai transferir Roberto Aguilar. Você vai usá-lo para me manipular. E eu não vou me casar com Vitória, nem agora nem nunca. Acabou, mãe. Acabaram seus jogos, seus planos, seu controle. Isabel levantou-se de sua cadeira, seu rosto uma máscara de incredulidade e fúria. Como se atreve a falar assim comigo? Depois de tudo que fiz por você, de tudo que te dei. Você me deu uma gaiola de ouro, gritou ele, a voz finalmente liberta. Você me deu uma vida que eu escolhi e me tirou o direito de ser feliz. Você ama o Dr. Castilho, a lenda que você criou. Mas o Pedro, seu filho, você não o vê há anos. Talvez nunca o tenha visto. Sem esperar resposta, ele deu meia volta e saiu do escritório, batendo a porta com uma força que fez o retrato de seu pai tremer na parede. Correu para seu carro, com um único pensamento em mente: Fernanda. Tinha que chegar até ela. Tinha que dizer a ela que lutaria por ela, por eles. Que, pela primeira vez em sua vida, ele ia escolher seu próprio destino. Enquanto dirigia a toda velocidade para o hospital, o medo e a euforia se misturavam em seu interior. Estava aterrorizado com o que acabará de fazer, com a ponte que acabará de queimar. Mas também se sentia livre. Livre de verdade, pela primeira vez. Chegou ao hospital e correu para o quarto de Roberto. O coração batia em sua garganta. Ele ia contar tudo a Fernanda, pedir-lhe perdão de joelhos se fosse necessário. Mas ao chegar à porta, parou abruptamente. Através do vidro, viu Javier sentado na beirada da cama, rindo com Roberto. E viu Fernanda, de pé ao lado dele, colocando uma mão no ombro de Javier com um gesto de afeto natural, sorrindo para ele com um calor e uma doçura que Pedro agora compreendia que nunca havia sido para ele. Naquele momento, ele percebeu que sua rebelião poderia ter chegado tarde demais. E a dor dessa possibilidade foi mais aguda que o fio de qualquer bisturi. Ver aquela cena através do vidro foi como receber um diagnóstico terminal para uma esperança que nem sabia que abrigava com tanta força. O homem que minutos antes havia derrubado os muros de sua própria vida, o rebelde recém-nascido que havia desafiado sua criadora, desinflou. Toda a fúria justiceira, toda a adrenalina da liberdade, drenou-se de seu corpo e foi substituída por um frio e pesado sentimento de derrota. Ele se virou antes que pudessem vê-lo, antes que sua presença transformasse aquela calorosa imagem familiar em uma situação embaraçosa. Caminhou pelo corredor na direção oposta, sentindo os olhares curiosos das enfermeiras que o haviam visto correr enlouquecido momentos antes. Agora seu passo era lento, arrastado, o de um homem que se dirige ao cadafalso. Ele não voltou para o seu escritório. Em vez disso, subiu ao terraço do hospital, um lugar que normalmente evitava por causa do vento gelado. Mas naquela noite ele precisava do frio. Precisava que o ar gélido lhe batesse no rosto e lhe lembrasse que a dor era real. Apoiou-se na grade de segurança, contemplando as luzes da cidade que se estendiam sob ele como uma galáxia caída. Sempre vira a cidade de cima, de sua cobertura de luxo, das janelas de seu escritório. Uma vista de poder, de controle. Mas esta noite sentia-se diminuto, insignificante. Havia ganhado a batalha contra sua mãe apenas para descobrir que já havia perdido a guerra pelo coração de Fernanda. E lhe doía. Doía-lhe com uma intensidade física, uma opressão no peito que nenhuma de suas técnicas cirúrgicas poderia aliviar. Riu-se amargamente para si mesmo. Javier. O fisioterapeuta sorridente e sem complicações. Claro que era ele. Ele era fácil. Era amável. Não vinha com uma bagagem de uma mãe tirânica e uma noiva troféu. Ele podia oferecer a Fernanda paz, normalidade. Tudo o que Pedro não podia. O que o havia feito pensar que poderia simplesmente irromper em sua vida e reivindicá-la. Depois da forma como a havia humilhado, depois de sua covardia. A decepção em seus olhos não havia sido um convite, havia sido uma despedida. O som da porta do terraço se abrindo tirou de sua autocomiseração. Ele se virou, esperando um segurança, mas a figura que se recortou contra a luz do corredor foi a de Vitória.
Usava o mesmo vestido esmeralda do almoço, agora amassado pela fúria. Seu rosto, usualmente uma máscara de serena perfeição, estava contraído pela ira. Então é aqui que você se esconde, espetou, sua voz tremendo de raiva contida. Minha mãe me ligou. Disse-me que você tinha enlouquecido, que havia terminado nosso noivado. Eu lhe disse que era impossível, que você não tinha coragem. Suponho que nós duas nos enganamos. Ela se aproximou dele, o som de seus saltos caros ressoando como disparos no silêncio. Quero ouvir isso da sua boca, Pedro. Diga. Pedro a olhou. Viu uma mulher que conhecia há 2 anos e da qual não sabia absolutamente nada. Nunca se perguntara se ela era feliz, se tinha sonhos além das galas de beneficência e das capas de revista. Para ele, ela só tinha sido uma parte do plano. Deu-se conta, com uma pontada de culpa, de que ele era melhor que sua própria mãe. Também a havia usado. É verdade, Vitória, disse ele, sua voz tranquila, desprovida da emoção de antes. Sinto muito. Sinto muito pela forma como tudo aconteceu, mas não posso continuar com isso. Não posso me casar com você. Vitória soltou uma gargalhada que soou mais como um soluço. Sentir? Você não sente nada, Pedro. Você é um autômato programado por sua mãe. E agora? Seu programa sofreu um curto-circuito por causa de uma qualquer que vende margaridas. Não fale assim dela, advertiu Pedro, sua voz endurecendo. A defesa automática de Fernanda o surpreendeu até mesmo a ele. A fúria de Vitória transbordou. Oh, então é por ela. Por essa mosca morta do hospital. O que ela te deu que eu não te dei? Você acha que não percebi como você a olhava? De como você esteve ausente estas últimas semanas? Você é patético. Vai jogar fora sua carreira, sua posição, seu futuro, por uma aventura. Não é uma aventura, respondeu ele com firmeza. É a primeira coisa real que senti em minha vida. E não espero que você entenda. Claro que não entendo, sibilou ela. Eu entendo de alianças, de poder, de manter as aparências. Coisas que você deveria entender. Sua mãe vai te destruir, Pedro. E quando fizer, eu estarei lá para ver, e juro que não moverei um dedo para te ajudar. Deu-lhe um último olhar carregado de desprezo, virou-se e foi embora, deixando sozinho novamente com o vento e as luzes da cidade. O encontro, em vez de afundá-lo mais, teve um efeito inesperado. Acalmou-o. Vitória não o amava. Amava o acordo que ele representava. E ele também não a amava. Ao terminar com ela, não lhe partirá o coração, apenas ferira seu orgulho. Não havia nada a salvar ali. A única pergunta que restava era: havia algo a salvar com Fernanda? Enquanto isso, no quarto do hospital, Javier terminava de guardar seu equipamento. Bem, seu Roberto, por hoje terminamos. Fez um ótimo trabalho. Se continuar assim, em um par de semanas estará dançando um tango, brincou. Graças a você, rapaz, disse Roberto com um sorriso. Fernanda, te acompanho até a lanchonete. Quer tomar alguma coisa? Ofereceu Javier. Fernanda, cuja mente estivera vagando desde que o Dr. Castilho aparecerá na porta para depois desaparecer, forçou um sorriso. Não, obrigada, Javier. Estou um pouco cansada. Acho que vou ficar com meu pai. Está bem. Como quiser. Nos vemos amanhã, disse ele. Inclinou-se e deu-lhe um beijo amistoso na bochecha, um gesto que para ele era natural, mas que para Fernanda foi incômodo. Quando ele se foi, Roberto a olhou com seus olhos sábios. Você está bem, filha? Parece distraída. Sim, papai. Só estou cansada. Roberto não acreditou. Ele é um bom rapaz, o Javier, disse ele, como quem não quer nada. Sim, ele é. Mas não é o Dr. Castilho, não é? Fernanda corou violentamente e olhou para o pai, surpresa. Do que você está falando? Estou falando da forma como você olha para esse doutor, e da forma como ele te olha. Um homem pode estar meio morto, mas não cego. Há algo aí, minha menina. Algo forte. E pela cara que ele tinha quando apareceu na porta antes, também há problemas. O coração de Fernanda acelerou. Você o viu? Eu o vi. Parecia um homem que acabará de perder tudo. E depois vi Javier te beijando.
Acho que o Dr. Castilho também viu. A compreensão atingiu Fernanda. Pedro fora embora porque sim. Fora embora pelo que havia visto. E de repente, a distância fria que tentará manter desmoronou. Ela se preocupava com ele. Muito mais do que queria admitir. No dia seguinte, a calma aparente se rompeu. Pela manhã, um homem com um terno barato e cara de burocrata entrou no quarto de Roberto. Apresentou-se como o Sr. Martínez, do Departamento de Administração. Senhorita Aguilar, disse ele, evitando seu olhar. Lamento informar que, após uma revisão de sua cobertura de seguro, detectamos certas irregularidades. Sua apólice não cobre uma estadia prolongada em uma instituição privada como a nossa para este tipo de recuperação. Fernanda ficou gelada. Mas, me disseram que tudo estava coberto quando ele deu entrada na emergência. As emergências são uma coisa, a hospitalização a longo prazo é outra, recitou o homem, como se lesse um roteiro. Não se preocupe. Fizemos arranjos para que seu pai seja transferido para o Hospital Geral do Estado esta mesma tarde. Eles têm umas instalações adequadas. Adequadas. Uma palavra que significava superlotadas, com falta de pessoal e recursos. Fernanda sabia o que era aquilo. Não era o seguro. Era Isabel Castilho. Era o castigo. O pânico se apoderou dela, um medo frio e paralisante. Não há nada que possamos fazer, posso tentar pagar. A conta acumulada já é substancial, senhorita. A transferência é a melhor opção para todos. O homem deixou uma pasta sobre a mesinha de cabeceira e saiu do quarto quase fugindo. Fernanda olhou para o pai, que ouvirá tudo com uma expressão sombria. Ela não podia deixar que o levassem dali. Não depois do que Pedro havia feito, de quão perto ele estivera da morte. O cuidado que ele recebia ali era excelente. Uma transferência poderia colocar em risco sua recuperação. Só havia uma pessoa em todo o hospital que podia deter aquilo. Só havia uma pessoa que tinha que fazer isso. Ela o encontrou em seu escritório. A porta estava aberta e ele estava de pé em frente à janela, de costas para ela. Parecia esgotado, derrotado. Fernanda não fez rodeios. Irrompeu no quarto, sua voz um turbilhão de medo e acusação. Sua mãe. Foi sua mãe, não foi? Pedro se virou lentamente. Seu rosto estava abatido, mas ao vê-la, uma centelha de vida voltou aos seus olhos. Ele viu a angústia no rosto dela e soube na mesma hora. A transferência. Eles querem levar meu pai para o Hospital Geral. Esta tarde. Por supostos problemas com o seguro. Isso tem as mãos da sua mãe por toda parte, Pedro. É a vingança dela. Ela parou na frente dele, batendo em seu peito com o punho fechado, embora o golpe tenha sido fraco, impotente. Eu te disse que era uma má ideia. Eu te disse para não me meter nas suas confusões. Agora meu pai vai pagar as consequências da sua estúpida rebelião. Pedro a deixou desabafar. Suportou seus golpes, merecendo-os. Quando as lágrimas de raiva finalmente começaram a escorrer pelas bochechas de Fernanda, ele segurou suavemente suas mãos. Sim, foi ela, admitiu, com a voz grave. E sinto muito mais do que você possa imaginar. Mas isso não é o fim. Claro que é. O que você vai fazer? Ir pedir por favor para a mamãe não ser má. Não, disse ele, seu olhar se intensificou. Segurou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a olhá-lo nos olhos. Seus polegares enxugaram suas lágrimas. Ontem à noite, depois que eu saí daqui, terminei meu noivado com Vitória. Os olhos de Fernanda se arregalaram, incrédula. O quê? E depois disso, continuou ele, sua voz baixando para um sussurro íntimo e carregado de emoção, eu disse à minha mãe que tinha acabado. Que eu não seria mais seu fantoche. Que eu não me importava com o dinheiro, nem com a posição, nem com o seu maldito plano mestre para minha vida. Eu disse tudo isso, Fernanda. Eu fiz por você. Porque a ideia de viver o resto daquela vida falsa sem você era pior que a morte. Fernanda não conseguia respirar. Era demais. As palavras que ela ansiara ouvir, misturadas com o terror da situação. Pedro, você está louco. Ela vai nos destruir. Que tente,
disse ele com uma ferocidade que nunca antes lhe vira. Ela não conta com uma coisa. O poder dela neste hospital vem do seu dinheiro. O meu vem disto, disse ele, levando uma de suas mãos ao próprio peito, sobre o coração. E das minhas mãos. Sou o melhor cirurgião que eles têm. Sou o que traz prestígio a esta instituição. Sou o seu ativo mais valioso, não o seu talão de cheques. E é hora de eu lembrá-los disso. Inclinou-se para ela, suas testas quase se tocando. O mundo exterior se desvaneceu. Só existiam eles dois na tensa quietude do escritório. Eu me escondi, Fernanda. Fui um covarde. Vi Javier com você e seu pai, e fugi. Pensei que te havia perdido. Mas não vou mais fugir. E não vou te perder. A luxúria e a emoção se redemoinhavam em seus olhos, uma combinação perigosa que a deixou sem fôlego. Não me importo com a carreira nem com o hospital se não puder ter você. Desde o momento em que te vi gritando na emergência, despenteada e linda, soube que algo havia mudado para sempre. Passei dias sonhando acordado, imaginando como seria calar seus protestos com um beijo, sentir seu corpo junto ao meu sem estas estúpidas batas brancas pelo meio, ouvir você dizer meu nome em um sussurro, não com gratidão, mas com desejo. A confissão descarada e sensual a fez tremer. Seu coração batia contra suas costelas como um pássaro preso. Ninguém nunca lhe havia falado assim. Pedro, sussurrou ela, meio protesto, meio convite. Diga para eu parar, sussurrou ele contra seus lábios, seu hálito quente enviando descargas por todo o seu corpo. Diga-me que você não sente esta loucura que existe entre nós. Diga-me que prefere a segurança de Javier a este caos que sou eu, e juro que darei meia volta e irei embora para sempre. Ela não disse nada. Não podia. Porque era mentira. Não queria que ele parasse. Em vez disso, ergueu o queixo e fechou o pequeno espaço que restava entre eles. O beijo foi uma explosão. Não foi terno nem doce. Foi desesperado, faminto, uma colisão de duas almas que se haviam procurado na escuridão. Pedro a levantou do chão, pressionando-a contra a porta fechada do escritório, suas mãos enredando-se em seus cabelos enquanto as delas se agarravam aos ombros de sua bata como se fosse um salva-vidas. Era um beijo que reivindicava tudo, que apagava Vitória, Isabel, Javier. Um beijo que selava um pacto. Quando finalmente se separaram, ofegantes, ambos sabiam que não havia mais volta. Olharam-se nos olhos, o desejo e a determinação ardendo neles. Não se preocupe com seu pai, disse Pedro, sua voz agora firme e cheia de um novo propósito. Ninguém vai movê-lo daquele quarto. Agora mesmo vou fazer uma visita ao Sr. Martínez e ao diretor do hospital. E eles vão descobrir o que acontece quando tentam chantagear a pessoa errada. Afastou-se dela, endireitou a bata e dirigiu-se à porta. Era o mesmo homem, o mesmo cirurgião eminente. Mas tudo nele era diferente. A forma de andar, a luz em seus olhos. Já não era um fantoche. Era um rei reivindicando seu trono. E Fernanda o observou partir, o coração dividido entre um terror absoluto pela guerra que se avizinhava e a emocionante certeza de que, pela primeira vez, tinha o melhor dos campeões lutando por ela. Pedro não caminhou até o escritório do diretor, ele desfilou. Cada passo ressoava com uma autoridade recém-descoberta. A porta do gabinete de Manuel de la Rosa, um homem cujo maior talento era apaziguar os mecenas ricos, abriu-se antes que ele pudesse tocar. O Sr. Martínez, o burocrata do seguro, estava lá dentro, suando apesar do ar-condicionado. O diretor, Manuel, levantou-se com um sorriso nervoso. Pedro! Que surpresa! Estávamos justamente falando de um assunto administrativo menor. Parem com o teatro, Manuel, interrompeu Pedro, sua voz tão afiada e fria quanto o aço de seu instrumental cirúrgico. Fechou a porta atrás de si, e o som da fechadura ao se encaixar pareceu selar o destino dos dois homens na sala. Acabo de descobrir o seu brilhante plano de otimização de recursos com o paciente Roberto Aguilar. Manuel empalideceu. Pedro, você precisa entender, sua mãe, a senhora Castilho é nossa principal benfeitora, e ela expressou certas preocupações sobre a viabilidade financeira. Minha mãe não opera corações neste hospital, replicou Pedro, aproximando-se da mesa e apoiando os nós dos dedos na madeira polida, inclinando-se para frente para cravar o olhar no diretor. Eu opero. Eu sou a razão pela qual milionários de todo o país voam até aqui para que lhes abramos o peito.
Sou eu quem treina seus residentes e quem publica artigos que dão a este hospital a pouca reputação que tem. A ala de cardiologia, Manuel, aquela que você tanto exibe em seus jantares de arrecadação, é o meu reino. E no meu reino, eu decido quem vive, quem morre e, claro, quem fica. O Sr. Martínez pigarreou, tentando demonstrar alguma coragem. Doutor Castilho, as normas do seguro são muito claras. E minhas condições também, Martínez, cortou Pedro sem sequer olhá-lo. Voltou a se concentrar no diretor. Roberto Aguilar se move da suíte de recuperação no 7º andar. Ele receberá o melhor tratamento pós-operatório disponível, incluindo as sessões de fisioterapia com o Dr. Javier, tudo faturado para uma conta fantasma, para minha fundação pessoal, para o fundo de caridade dos lenhadores, não me importa. Mas essa conta jamais chegará à sua filha. Entendido? Pedro, isto é muito irregular, eu não posso simplesmente, balbuciou Manuel. Aqui veio o golpe de misericórdia. Pedro se endireitou e sua voz se tornou calma, quase letal. Claro que pode. Porque aqui estão as duas opções que lhe ofereço. Opção 1. Você faz exatamente o que eu acabei de dizer. Liga para minha mãe e explica com suas melhores palavras de bajulador que houve um lamentável erro administrativo que já foi resolvido. Opção 2. Eu ligo para meus 2 melhores residentes, aqueles que estavam destinados a assumir meu posto em alguns anos, e lhes ofereço um cargo na Clínica Maio, onde sei que os receberão de braços abertos. Depois, redijo minha carta de demissão com efeito imediato, alegando diferenças éticas irreconciliáveis com a administração. E, finalmente, dou uma coletiva de imprensa explicando como a direção deste hospital prioriza os caprichos de uma mulher rica em detrimento da vida de um homem humilde. O escândalo não só lhe custará o cargo, Manuel, como afundará este hospital num poço do qual não sairá por uma década. Você escolhe. O silêncio no escritório foi total. Manuel de la Rosa olhava para Pedro como se o visse pela primeira vez. Não um menino prodígio, filho de Isabel Castilho, mas um adversário formidável. O diretor engoliu em seco, pegou o telefone e olhou para o Sr. Martínez. Saia do meu escritório, Martínez. E cancele essa ordem de transferência. Houve um erro. Pedro não esperou para ouvir a conversa com sua mãe. Saiu do gabinete com a mesma determinação com que havia entrado e caminhou de volta ao seu escritório, onde Fernanda o esperava, roendo as unhas. Ao vê-lo entrar, ela se levantou de um salto, seus olhos cheios de uma pergunta desesperada. Ele não disse nada. Simplesmente caminhou até ela, a tomou pela cintura e a atraiu para si, selando seus lábios com os dela em um beijo que já não era de desespero, mas de triunfo. Um beijo profundo, possessivo, que lhe dizia sem palavras que tudo estava bem, que ela estava a salvo. Quando se separaram, ela apoiou a testa no peito dele, ouvindo a batida acelerada de seu coração. Você conseguiu, sussurrou ela. Eu lhes disse que a guerra havia começado, respondeu ele, acariciando seus cabelos. E acabo de ganhar a primeira batalha. Ele a levantou pelo queixo para que ela o olhasse. Fernanda, isso não acaba aqui. Minha mãe é implacável. Ela vai contra-atacar. Vai procurar uma forma de te ferir porque sabe que você é minha única fraqueza. E isso, o fato de você ser minha fraqueza, é o que me torna mais forte do que nunca. Mas preciso que você confie em mim. Não vou deixar que ela te machuque. Ela olhou, e em seus olhos ele viu mais que gratidão. Viu fé. Eu confio em você, Pedro. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Bom, porque agora que seu pai está a salvo, tenho outras prioridades. E a principal é te tirar deste hospital por algumas horas e te levar a um lugar onde ninguém nos conheça, um lugar onde eu não seja um médico e você não seja a filha do meu paciente. Um lugar onde eu possa te beijar desta maneira, e a beijou de novo, desta vez com mais lentidão, com uma sensualidade que prometia um mundo de sensações por descobrir, sem que uma enfermeira possa entrar pela porta. 1 hora depois, estavam sentados no capô do carro de Pedro, em um mirante esquecido com vista para a cidade. O sol da tarde tingia o céu de laranjas e púrpuras. Pela primeira vez desde que se conheceram, estavam fora do ambiente estéril e carregado de tensão do hospital. Fernanda respirou fundo. Cheira a liberdade, disse ela. Sente-se como a liberdade, respondeu ele, tomando sua mão. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, como se fizessem isso há anos. Eles conversaram.
De verdade. Ele lhe confessou o segredo que nunca havia contado a ninguém, nem mesmo a Vitória. Eu queria ser arquiteto. Passava horas desenhando prédios, pontes, casas impossíveis. Sonhava em criar espaços que fizessem as pessoas felizes. E o que aconteceu? Minha mãe disse que era um passatempo, não uma profissão para um castilho. Que o legado do meu pai era a medicina, a ciência. E que meu dever era honrá-lo. Suponho que tive medo de decepcioná-la. De não estar à altura daquela enorme sombra. Fernanda apertou sua mão. Você ainda pode desenhar, Pedro. Não precisa deixar de ser uma coisa para ser outra. E então foi ela quem se abriu. Falou de seus pais, de como haviam se conhecido em um baile de aldeia, de um amor tão simples, poderoso que sobrevivera a todas as tempestades até que a doença levou sua mãe. Contou-lhe que sua pequena floricultura era seu santuário, um lugar onde podia criar beleza com as mãos, um eco da alegria que sua mãe sentia por seu jardim. Enquanto a ouvia, Pedro se deu conta de que estava se apaixonando perdidamente. Não pela garota vulnerável que havia consolado, mas por esta mulher forte, resiliente e apaixonada que havia construído um mundo belo apesar de suas cicatrizes. Você é incrível, disse ele, simplesmente. Aproximou-se e a beijou ternamente. Todo este tempo, estive reparando corações partidos sem me dar conta de que o meu nem sequer estava batendo. Com você, sinto que meu coração bombeia sangue pela primeira vez. A confissão a deixou sem palavras. Pedro, começou a dizer, mas ele colocou um dedo em seus lábios. Ainda não diga nada. Apenas me deixe aproveitar este momento. O primeiro momento da minha vida real. Mas a realidade, como um predador paciente, esperava o momento oportuno para atacar. Quando Fernanda voltou ao hospital naquela noite, sentindo-se mais leve e esperançosa do que se sentirá em anos, encontrou uma visitante inesperada no quarto de seu pai. Isabel Castilho estava sentada em uma cadeira ao lado da cama, tão elegante e fora de lugar como um cisne negro em um lago de patos. Seu pai estava acordado, mas seu rosto era uma máscara de tensão. O sorriso de Isabel era gélido, cortante. Senhorita Aguilar. Que bom que chegou. Eu estava explicando ao seu pai os maravilhosos benefícios da saúde pública. Saia daqui, disse Fernanda, sua voz tremia mas era firme. O medo era uma bola de gelo em seu estômago, mas a lembrança do beijo de Pedro e sua promessa lhe davam força. Ah, a ferinha tem garras, zombou Isabel, levantando-se com uma calma assustadora. Achei que meu filho tinha te deixado as coisas claras, disse Fernanda, interpondo-se entre a mulher e a cama de seu pai. Seu filho é uma criança mimada no corpo de um homem. E como todas as crianças, a birra vai passar quando ele se cansar de seu novo brinquedo, disse Isabel, seu olhar percorrendo Fernanda com desprezo. Tentei argumentar com ele, mas seu capricho é mais forte do que eu pensava. Então, agora, vou argumentar com você. Aproximou-se tanto que Fernanda podia sentir seu perfume caro, uma fragrância fria e dominante. Meu filho ganhou uma batalha, eu te concedo. Usou seu prestígio para intimidar uns covardes. Mas isto é uma guerra, e eu tenho um arsenal ilimitado. E minha principal arma é que eu não jogo limpo. Isabel tirou um talão de cheques de sua bolsa de grife. Diga seu preço. Quanto para desaparecer? 100 mil, 200 mil. Dê um preço à sua dignidade e suma de nossas vidas. O insulto foi tão direto, tão cru, que Fernanda sentiu uma onda de ira que ofuscou seu medo. A senhora realmente não entende nada, disse com uma risada incrédula. O amor não é uma transação comercial. Não está à venda. E eu amo seu filho. A palavra ficou flutuando no ar, surpreendendo a própria Fernanda tanto quanto a Isabel. Era a primeira vez que admitia isso em voz alta. O rosto de Isabel se contraiu em uma careta de nojo. Amor. Que palavra vulgar na boca de alguém como você. Guardou o talão de cheques. Muito bem. Se não quer fazer isso por bem, faremos por mal. Te dou 24 horas para terminar com Pedro. Para que lhe diga que foi um erro, que você se assustou, que prefere alguém mais simples como fisioterapeuta. Invente o que quiser. Se em 24 horas você não tiver desaparecido da vida dele, começarei por destruir essa sua miserável loja de flores. Uma inspeção anônima da vigilância sanitária, um aumento repentino do aluguel, sou muito criativa.
Farei com que seu nome entre em uma lista negra para que não consiga crédito nem para comprar uma bicicleta. Vou te afundar, menina. E quando você for um fardo de dívidas e desespero, Pedro, o meu Pedro, se cansará de te salvar e voltará para casa. Comigo, onde ele sempre pertenceu. A ameaça era tão brutal, tão precisa, que roubou o ar de Fernanda. Ela olhou para o pai, que ouvirá tudo em um silêncio impotente, lágrimas brilhando em seus olhos. A escolha é sua, concluiu Isabel com um sorriso triunfal. A felicidade do meu filho, ou a sua própria aniquilação. Pense bem. E com a mesma calma com que chegará, virou-se e saiu do quarto, deixando para trás um silêncio tóxico, o cheiro de perfume caro e o peso de um ultimato impossível. O veneno das palavras de Isabel ficou flutuando no ar muito tempo depois de ela ter ido embora, contaminando o pequeno quarto de hospital, asfixiando a frágil bolha de esperança que Fernanda havia começado a construir. Ela olhou para seu pai, Roberto, que a observava com uma angústia que lhe partiu a alma. Ele, que sempre fora sua rocha, seu protetor, agora estava preso em uma cama, indefeso diante do poder cruel de uma mulher que podia esmagar suas vidas como um inseto. Filha, começou Roberto, com a voz rouca de emoção. Não a escute. É uma víbora. O doutor Pedro, ele lutará por você. Fernanda sentou-se na beirada da cama e pegou a mão do pai. Estava fria e trêmula. Ele lutará, sim, papai. Mas a que custo? Você viu os olhos dela? Aquela mulher não vai parar por nada. Ela disse que destruiria a loja. É a única coisa que nos resta da mamãe. É o nosso sustento. E depois, o quê? Nos deixará na rua? Pedro pode ficar apagando incêndios a vida toda por minha causa. Ele vai se cansar. Ou pior, ela fará algo com ele para castigá-lo. Sua própria lógica a estava matando. Cada palavra de rendição era uma traição ao homem que acabará de derrubar um império por ela. Mas o instinto de sobrevivência, o instinto de proteger os seus, era avassalador. Passou a noite em um sono tortuoso, na poltrona ao lado da cama do pai. Em seus sonhos, via as flores de sua loja murchando, suas pétalas se transformando em cinzas. Via Pedro, com o rosto cansado e abatido, sempre lutando, sempre a defendendo de sombras que se multiplicavam. Acordava com o coração galopando, a decisão se solidificando em seu peito como uma camada de gelo. O sacrifício era o único caminho. Era injusto, era horrível, mas era a única forma de cortar o veneno pela raiz. Ela seria a âncora que afundaria Pedro Castilho. Ela o libertaria, mesmo que essa libertação a destroçasse. Na manhã seguinte, quando Pedro ligou, sua voz soava feliz, leve pela primeira vez. Bom dia, bela adormecida. Sinto sua falta. Tenho uma cirurgia em 1 hora, mas vamos escapar para almoçar depois. Conheço um pequeno restaurante italiano que você vai adorar. Cada uma de suas palavras era uma punhalada. Ela respirou fundo, reunindo toda a frieza que não possuía. Pedro, precisamos conversar. A mudança em seu tom foi imediata. A alegria evaporou. O que foi? Você está bem? É seu pai. Meu pai está bem, disse ela, com a voz monótona. Pode me encontrar no jardim do hospital em 10 minutos. E desligou, sem lhe dar tempo para responder. Ela se olhou no pequeno espelho do banheiro. Tinha olheiras, o rosto pálido. Era o rosto de uma mentirosa, de uma traidora. Perfeito. Ele chegou pontualmente, com aquela sua nova energia, mas a preocupação já lhe sombreava as feições. Aproximou-se para beijá-la, mas ela deu um passo para trás. O gesto foi sutil, mas tão claro como uma porta batida na cara. A dor atravessou os olhos de Pedro instantaneamente. Fernanda? O que está acontecendo? Você está me assustando. Ela abraçou a si mesma, evitando o olhar dele, cravando a vista no velho carvalho que uma vez havia desenhado em um momento de paz que agora parecia de outra vida. Isto, nós, pode ser, Pedro. Do que você está falando? O que não pode ser? Ontem estávamos, começou ele, confuso. Ontem foi um erro, ela o cortou, as palavras saindo como fragmentos de vidro. Deixei-me levar. A gratidão, o medo por meu pai, a emoção do momento. Mas não é real. Não é real? Repetiu ele, incrédulo, sua voz começando a subir de tom.
Nada em minha vida foi mais real do que o que sinto por você. O que aconteceu? Foi minha mãe. Eu sabia que ela faria algo. Diga-me o que ela te disse, o que te fez, e eu vou consertar. Sua mãe fez nada, mentiu ela, e foi a mentira mais difícil de sua vida. Sou eu, Pedro. Eu estive pensando. E isso é uma loucura. Você é o Dr. Castilho. Pertence a um mundo de jantares beneficentes e sobrenomes importantes. E eu vendo flores. Pertenço a este lugar, com gente normal, com problemas normais. Não me importa nada disso. Pensei que tinha deixado isso claro para você. Para você importa agora, porque é novo e excitante, insistiu ela, recitando o roteiro que sua mente torturada havia preparado. Mas, e depois? Você realmente acha que eu me encaixaria na sua vida? Acha que sua mãe simplesmente se renderia? Isso seria uma guerra constante. E eu não quero essa vida. Eu quero paz. Tranquilidade. Ele deu um passo em sua direção, tentando encontrar seus olhos. Eu te darei paz. Lutaremos juntos. Venceremos. Eu quero lutar, disse ela, e finalmente o olhou. Deixou que ele visse a frieza que estava se forçando a sentir. Estou cansada de lutar. Minha vida inteira foi uma luta. E agora que meu pai está melhor, percebo que quero algo simples. Algo fácil. Ela fez uma pausa, preparando o golpe final, o que sabia que o afastaria para sempre. Alguém como Javier, o fisioterapeuta. Ele é bom. É amável. Me faz rir. E não vem com um exército de problemas atrás. Com ele, tudo é simples. O nome de Javier foi o verdadeiro golpe. Pedro recuou como se ela o tivesse esbofeteado. A cor desapareceu de seu rosto. A confusão foi substituída por uma ferida profunda e devastadora. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando a traição. A mulher pela qual ele acabará de queimar sua vida inteira estava lhe dizendo que preferia outro. Entendo, disse ele por fim, sua voz era apenas um sussurro quebrado. Todo o fogo, toda a confiança, haviam se extinguido, deixando apenas cinzas geladas. Então era disso que se tratava. Eu te usei. Você me usou para salvar seu pai, e agora que ele está a salvo, não precisa mais de mim. É isso. A acusação era tão injusta que quase a fez fraquejar, mas ela aguentou. Se ele a odiasse, seria mais fácil para ambos. Assentiu levemente. Sinto se te machuquei, Pedro. Minha intenção nunca foi. Não diga mais nada, ele a interrompeu, sua voz recuperando uma camada da antiga frieza do Dr. Castilho, uma armadura erguida às pressas sobre um coração destroçado. Você foi muito clara. Ele deu meia volta, com as costas rígidas, e se afastou. Não olhou para trás. E Fernanda ficou ali, sozinha sob o carvalho, tremendo incontrolavelmente enquanto os soluços que estivera contendo a sacudiam até os alicerces. Havia salvado o homem que amava e, no processo, havia destruído seu próprio mundo. Os dias que se seguiram foram um inferno silencioso para ambos. Pedro mergulhou no trabalho com uma ferocidade quase suicida. Operava sem descanso, emendando cirurgias, preenchendo suas horas para não ter um segundo livre para pensar, para sentir. No hospital, voltou a ser o impenetrável Dr. Castilho, mais frio e distante do que nunca. Seus colegas notaram a mudança, a aura de tristeza que o rodeava, mas ninguém se atrevia a perguntar. Era um fantasma em sua própria vida, movendo-se pelos corredores que antes haviam sido o cenário de seu despertar e que agora só lhe traziam a lembrança de sua humilhação. Evitava o 7º andar como se estivesse amaldiçoado. Não queria saber nada de Roberto, e menos ainda dela. Para ele, Fernanda Aguilar havia deixado de existir. Por sua vez, Fernanda se concentrou na alta de seu pai. Roberto saiu do hospital uma semana depois. Estava fraco, mas se recuperaria. Nunca falaram sobre o incidente com Isabel nem sobre a separação de Pedro. Era uma ferida muito profunda, um assunto doloroso demais. Ela o levou para casa, cuidou dele e reabriu sua floricultura. Tentou encontrar consolo na rotina, no aroma da terra e das flores, mas tudo havia perdido a cor. Javier continuava a ligar para ela, alheio a todo o drama. Ele era tão amável e bom quanto ela havia dito que era, o que só aumentava sua culpa. Recusava seus convites para sair com desculpas amáveis,
sentindo-se incapaz de estar com ninguém. Seu coração pertencia a um homem que ela mesma havia desterrado. Um mês após a alta de seu pai, Fernanda começou a se sentir estranha. Um cansaço profundo que não ia embora com o descanso. Náuseas matinais que atribuía ao estresse. Um dia, enquanto arrumava um buquê de lírios, uma tontura repentina forçou a se sentar no chão da loja. O mundo girava e um pensamento assustador, impossível, começou a se formar em sua mente. Comprou um teste de gravidez na farmácia do bairro, sentindo-se como uma criminosa. Trancou-se no banheiro, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir a caixa. E esperou. Os 2 minutos mais longos de sua existência. E então, o resultado apareceu. Inequívoco. Positivo. Ela ficou olhando para as 2 linhas azuis, que pareciam gritar para ela. O ar tornou-se espesso, pesado. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Grávida. Estava grávida de Pedro. A lembrança de seu tempo juntos, dos beijos febris em seu escritório, no mirante, havia tido consequências. Consequências que mudavam absolutamente tudo. Seu sacrifício, sua dolorosa mentira para afastá-lo e protegê-lo, agora parecia uma piada cruel do destino. Porque já se tratava apenas dela, ou dele. Havia uma vida inocente no meio, um vínculo inquebrável que os unia para sempre. Ela escorregou pela parede até o chão, abraçando seu ventre plano, as lágrimas caindo agora por um coração partido, mas por um medo e uma confusão de uma magnitude que nunca havia conhecido. Poderia não lhe dizer nada. Poderia criar este bebê sozinha, na paz que lhe custará tudo. Protegeria seu filho da guerra, da avó tirânica que certamente tentaria controlá-lo também. Mas, ao fazer isso, negaria a seu filho um pai. E negaria a Pedro o direito de conhecer seu próprio filho. Lembrou-se de suas palavras, da tristeza em sua voz ao falar de seu próprio pai, de viver sob sua sombra sem tê-lo conhecido de verdade. Poderia ela fazer isso com seu filho? E com ele? A escolha que fizera para libertá-lo agora o acorrentaria a uma ignorância cruel. A guerra que tentará evitar não havia terminado. Na verdade, acabará de começar, e o campo de batalha agora estava dentro dela. Ela se levantou, olhou-se no espelho, para a mulher apavorada que lhe devolvia o olhar. Já não lutava por sua loja de flores ou por sua tranquilidade. Lutava pelo futuro de seu filho. E no fundo de seu coração, sabia que, por mais que doesse, esta era uma batalha que poderia travar sozinha. Mas, como se aproximaria do homem que havia destroçado? Como lhe diria que a mentira que o separou havia sido ofuscada por uma verdade que os uniria para sempre? Reunir a coragem para enfrentar Pedro foi como se preparar para saltar em um abismo. Fernanda passou uma semana ensaiando discursos em sua cabeça, imaginando cada possível reação, desde uma ira glacial até uma recusa absoluta. A cada dia, o leve mal-estar de seu corpo lhe recordava a urgência e a realidade de sua situação. Este bebê era um fato. E Pedro tinha o direito de saber. Decidiu que a única forma de fazer isso era ir ao território dele, o único lugar onde tinha certeza de encontrá-lo, mesmo que fosse o cenário de sua maior felicidade e de sua mais profunda humilhação. Ao voltar ao hospital, uma avalanche de lembranças a assaltou. O pânico na emergência, o primeiro café compartilhado, os beijos roubados, o triunfo dele contra o diretor e a sombra de Isabel Castilho, que parecia assombrar a cada esquina. Vestida com uma simplicidade que era sua armadura, dirigiu-se ao andar de cirurgia cardiotorácica. As enfermeiras a reconheceram, seus olhares uma mistura de curiosidade e pena. A fofoca sobre a dramática separação entre o doutor Estrela e a humilde florista havia se tornado uma lenda do hospital. Pediram que ela esperasse. Ele estava terminando uma consulta. Sentada na mesma sala de espera onde uma vez tremeu pela vida de seu pai, agora tremia pelo futuro de seu filho. Quando finalmente a porta do escritório se abriu, Pedro saiu com um paciente. Ele a viu. Por uma fração de segundo, suas defesas caíram, e em seus olhos se revelou a ferida, crua e não cicatrizada, antes que uma máscara de fria indiferença se assentasse em seu lugar. Ele se despediu do paciente e virou-se para ela. Senhorita Aguilar. A que devo o prazer? Seu tom era formal, cortante, o de um médico se dirigindo a uma estranha. A palavra prazer era uma lâmina de sarcasmo. Preciso falar com você, Pedro. É importante, disse ela, sua voz mal um sussurro. Estou muito ocupado, replicou ele,
olhando ostensivamente para o relógio. Se for por algum assunto relacionado a seu pai, pode falar com minha secretária. Não é por meu pai. É sobre nós. Ele soltou uma risada amarga e desprovida de humor. Nós? Achei que você tinha deixado bem claro que não existe um nós. A menos que seu fisioterapeuta tenha te dado um bolo e você venha procurar um consolo de segunda. A crueldade em suas palavras a feriu, mas ela entendia. Ele estava sangrando e queria fazê-la sangrar também. Por favor, Pedro. 5 minutos. Eu te imploro. A desesperação em sua voz deve ter atravessado sua armadura, porque ele hesitou. Com um suspiro exasperado, fez um gesto para que ela entrasse em seu escritório. Era a primeira vez que ela estava ali desde aquele beijo triunfante. Nada havia mudado, mas tudo era diferente. Ele não se sentou. Permaneceu de pé atrás de sua mesa, uma barreira imponente entre os dois. Fale. Você tem 5 minutos. Ela respirou fundo. Não havia maneira fácil de dizer. Estou grávida, soltou. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso. Pedro a olhou fixamente, seu rosto indecifrável. Então, um tique apareceu em sua mandíbula. Estava processando a informação, procurando o ângulo, a armadilha. Grávida, repetiu ele lentamente, e sua voz era perigosamente suave. Parabéns. Suponho que o Javier deve estar nas nuvens. E aí estava. O insulto definitivo, a acusação de que o filho era de outro. Uma dor aguda a atravessou, mas ela se agarrou à sua resolução. Sabia que isso ia ser difícil. O filho é seu, Pedro. Ele ficou imóvel. A máscara de indiferença se rachou, revelando uma tempestade de emoções conflitantes, incredulidade, raiva, pânico. Meu? Isso é impossível. Você e eu sabemos que não é impossível, disse ela com uma dignidade tranquila. Aconteceu. E este é o resultado. Pedro começou a andar pelo escritório como um animal enjaulado. E você espera que eu acredite? Depois de tudo? Depois de me dizer que preferia outro homem e me jogar fora da sua vida como se eu fosse lixo? Isso é uma armadilha. O que é? Você quer dinheiro? É um ardil da minha mãe para... Ele parou, confuso com sua própria lógica. Não, isso não se encaixava no modus operandi de sua mãe. A resposta de Fernanda foi silenciosa, mas carregada de poder. A primeira pessoa para quem eu menti naquela conversa, Pedro, não foi você. Fui eu mesma. Cada palavra que eu te disse naquele dia foi uma mentira. Ele parou e a olhou, a fúria em seus olhos dando lugar a uma profunda confusão. Não te entendo. E então, ela lhe contou tudo. Contou-lhe sobre a visita de Isabel ao quarto do hospital, a ameaça brutal contra sua loja, contra sua vida, o ultimato que a forçou a escolher entre seu amor e sua sobrevivência. Falou do medo por seu pai, do terror de arrastá-lo para uma guerra sem fim. Enquanto ela falava, o rosto de Pedro passou da incredulidade a uma compreensão horrorizada e, finalmente, a uma fúria fria e branca que era muito mais assustadora do que qualquer grito. A raiva era dirigida a ela. Era a sua mãe. Quando ela terminou, o silêncio voltou à sala. Pedro caminhou até a janela, de costas para ela. Fernanda não sabia o que pensar, o que esperar. Depois do que pareceu uma eternidade, ele falou, sua voz era grave. Toda a minha vida, eu me submeti a ela. Eu a obedeci, segui suas regras, acreditando que era uma espécie de dever filial, de amor distorcido. Quando finalmente a enfrentei por você, achei que tinha cortado os fios. Mas não cortei. Apenas fiz com que ela os puxasse com mais força, e desta vez, ela usou você para me ferir. Ele se virou e a olhou. E pela primeira vez desde que ela entrou, a frieza havia desaparecido de seus olhos. Em seu lugar, havia uma dor imensa, uma culpa e algo mais, algo que se parecia com o respeito a contragosto. O que você fez? Disse ele, foi o sacrifício mais corajoso e estúpido que já vi na minha vida. Ele se aproximou dela, parando a um passo de distância. Você tinha que me proteger. Meu dever era proteger você. E eu falhei. Devia ter imaginado que ela faria algo assim. Devia ter te procurado. Devia ter lutado mais por você em vez de lamber minhas feridas como um animal covarde.
Ambos estávamos feridos, sussurrou ela. Ele estendeu a mão, lentamente, como se temesse que ela desaparecesse, e tocou sua bochecha. O simples contato foi uma descarga elétrica, uma confirmação de que, apesar das mentiras e da dor, a conexão continuava ali, viva e pulsante. Um bebê, disse ele, mais para si mesmo do que para ela, a enormidade do fato finalmente se assentando em sua mente. Olhou para o ventre dela, e uma maravilha quase infantil se refletiu em seus olhos. Vamos ter um filho. E naquela frase, no uso de vamos e um filho, Fernanda soube que a guerra, sua guerra solitária, havia terminado. Agora eram uma equipe. O que vamos fazer? Perguntou ela, sua voz tremendo de alívio. A resolução no rosto de Pedro foi instantânea. Ele se endireitou, o olhar de um cirurgião planejando a operação mais importante de sua vida. Vamos fazer isso da maneira certa. Vamos nos casar. A proposta pegou completamente de surpresa. O quê? Pedro, não. Você não precisa. Eu faço porque preciso. Faço porque quero. Ele a interrompeu, tomando as duas mãos dela entre as suas. Fernanda, eu te amo desde o primeiro momento, mesmo quando eu não sabia o que era o amor. Fugi desse sentimento, me escondi dele, e depois o perdi por meu orgulho. Não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Quero acordar com você todas as manhãs. Quero ver nosso filho crescer. Quero construir uma vida com você, longe da influência da minha mãe. Quero ser o homem que eu sempre deveria ter sido. Para você. Para nós. A sinceridade em suas palavras era tão avassaladora, tão curativa, que as lágrimas brotaram de seus olhos, lágrimas de alívio, de alegria. Ele as enxugou suavemente. Há uma condição, disse ele, sua voz se tornando séria. Qual? Deixe-me cuidar da minha mãe. Desta vez, do meu jeito. Prometa-me que não vai se intrometer, não importa o que ouça. Ela precisa entender, de uma vez por todas, que seu controle sobre a minha vida acabou para sempre. E a única maneira de ela entender é se eu a cortar pela raiz. Fernanda não gostou da ideia. Temia por ele, pela brutalidade do confronto final. Mas ao ver a determinação inabalável em seus olhos, soube que ele precisava fazer isso sozinho. Assentiu. Naquela mesma noite, Pedro apareceu na mansão Castilho. Entrou sem ser anunciado, interrompendo um dos elegantes jantares de sua mãe. Encontrou-a na cabeceira da mesa, rodeada pela elite da sociedade, Vitória sentada à sua direita, parecendo entediada e ressentida. A aparição de Pedro, vestido com suas roupas de hospital e com uma expressão de tempestade no rosto, fez com que a conversa parasse abruptamente. Pedro, que modos são esses? Sibilou Isabel, envergonhada diante de seus convidados. Pedro ignorou todos os outros. Dirigiu-se diretamente a ela, sua voz ressoando na silenciosa sala de jantar. Vim informar-lhe de duas coisas. A primeira é que Fernanda e eu vamos nos casar. Ela vai ser minha esposa e a mãe dos meus filhos. A segunda, e aqui sua voz baixou, tornando-se mortal, é que a partir deste momento, você está fora da minha vida. Houve uma exclamação sufocada dos convidados. Isabel levantou-se, o rosto pálido de fúria. Você ficou completamente louco. Não, mãe. Fiquei completamente são pela primeira vez, respondeu ele. Eu te dei tudo, minha obediência, minha carreira, minha vida. E você usou esse poder para tentar destruir a única pessoa que eu amei de verdade. Usou seu dinheiro para chantageá-la e sua língua para humilhá-la. Você me subestimou. Achou que eu continuaria sendo seu menino obediente. Mas esse menino morreu. Morreu no dia em que você ameaçou a família dela. Olhou ao redor, para os rostos dos convidados que agora eram testemunhas da queda da Casa Castilho. Quero que todos os presentes saibam que qualquer conexão financeira ou social que tenham comigo fica, a partir de hoje, completamente dissolvida. Não quero seu dinheiro. Não quero seu nome. Não quero sua herança. Pode ficar com eles. Pode continuar vivendo em seu mausoléu dourado, controlando seus fantoches, mas eu não sou mais um deles. Deu meia volta para ir embora. Isabel, desesperada, jogou sua última carta. Se você sair por essa porta, nunca mais volte. Você não terá nada. Essa mulherzinha vai te deixar na miséria e você voltará rastejando. Pedro parou no limiar,
mas não se virou. Você está errada. Se eu sair por esta porta, terei tudo. E ele se foi, deixando para trás um silêncio de túmulo, uma mãe destronada e os fragmentos de uma vida que já não lhe pertencia. Ela o deixou por uma obsessão, por um orgulho cego, acreditando que sua linhagem e seu controle eram o único legado que importava. Mas a vida encontrou uma forma de abrir caminho. A história de Pedro e Fernanda é um poderoso lembrete de que as verdadeiras raízes não são as que nos impõem, mas as que escolhemos lançar no coração de outra pessoa. O amor deles não foi um conto de fadas, foi uma batalha campal contra as expectativas e a tirania, demonstrando que a maior liberdade é escolher a quem amar. Às vezes, as segundas chances não são para recuperar o que perdemos, mas para encontrar a força de nos tornarmos a pessoa que sempre deveríamos ter sido. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal.